Olivia King acenou mecanicamente com a cabeça e agradeceu àqueles que vieram se despedir de seu marido, Michael, nesse último momento. As lágrimas escorriam por seus olhos, transformando os rostos até mesmo das pessoas mais próximas a ela em contornos indistintos. Sua alma foi arrancada da simpatia compulsiva, das palavras sem sentido e dos arrependimentos, dos olhares curiosos. Olivia queria se esconder em algum lugar distante, para tentar entender o que havia acontecido. Michael não estava com a saúde debilitada, ele levava um estilo de vida saudável que não se transformava em uma obsessão por dietas e restrições. Pelo menos, era o que Olivia pensava. Ele não fumava, raramente se permitia beber álcool, preferindo qualidade a volume, e isso não acontecia mais do que uma vez por semana, ou mesmo 2 vezes por semana. Malhar na academia fazia parte da programação regular de sua vida. Ele deveria viver e deixar viver. Mas um conjunto inesperado de circunstâncias se abateu sobre a família King em um instante. Michael estava um pouco acima do limite de velocidade em uma estrada deserta e molhada após uma chuva torrencial. Essa negligência teve um resultado irreparável, um acidente. O carro na vala não foi notado imediatamente. Mais tarde, alguém disse que se Michael tivesse sido levado ao hospital mais cedo, teria havido uma chance maior de resgate. O carro destruído foi declarado irreparável por especialistas. Enquanto isso, o corpo forte do homem de 33 anos se agarrava tenazmente à vida, impressionando até mesmo médicos experientes. Olivia, que foi proibida de entrar na unidade de terapia intensiva, em desespero, correu para os templos mais próximos e orou aos ícones, implorando para que não levassem seu marido. Mas não houve milagre. Apenas 2 dias de luta, e a decisão foi tomada pelo destino. E, naquele momento fatídico, Olivia estava se aproximando do hospital para saber por si mesma sobre a condição do marido. Ela tropeçou em um local plano, batendo o joelho no chão. O ataque de dor desapareceu em segundos após a terrível notícia da morte de Michael. Embora Olivia tivesse visto o corpo sem vida do marido e tivesse que escolher os itens funerários de um sortimento fornecido pela agência, ela não conseguia compreender a dor que havia ocorrido. Enquanto as tampas do caixão coberto de cetim vermelho rangiam sob o peso dos primeiros punhados de terra, Olivia desejava fechar os olhos com força, depois abri-los e perceber que dizer adeus ao seu amado marido era apenas a personificação de seu medo desenfreado de perdê-lo. No entanto, tudo estava acontecendo na realidade, sem retorno. Uma montanha de terra argilosa cresceu sob os golpes de paz, e na cruz que adornava o túmulo, entre as 2 datas, um pequeno traço colocou sua vida. E agora havia um jantar fúnebre com um clamor de vozes. Colheres faziam barulho, funcionários da cantina mexiam nos pratos, alguém estava dizendo alguma coisa. Mas, para a viúva, tudo isso estava gravado em sua mente como uma cacofonia irritante depois que seu marido se foi. Olivia se sentia perdida e desconectada da realidade. Um estranho caleidoscópio de sensações substituiu a tristeza profunda, um ressentimento ardente com seu destino cruel misturado com uma sensação de perda. Embora ela tenha ouvido trechos de conversas sobre a bondade e a confiabilidade de Michael, elas só aumentaram sua dor. Ela estava com raiva do marido, que havia morrido por causa de seu próprio descuido. O sentimento era vergonhoso, entrelaçado com confusão. Como continuar vivendo sem seu Michael? A harmonia familiar era tanta que nem por um momento ela temeu a decisão de se casar com ele. E agora, o destino havia zombeteiramente posto um fim ao futuro deles juntos. A dor da perda repentina era insuportável. Seu marido deixou a vida muito jovem, inesperadamente sem saborear os frutos de suas próprias conquistas e sonhos realizados. Durante 7 anos de vida juntos com Michael, eles compraram uma casa aconchegante no vilarejo, convenientemente localizada perto da cidade. Em 12 hectares de terra, tudo se encaixava: uma casa de banhos, um local para recreação, uma horta. A ideia de ter filhos estava quase amadurecendo, até que uma conversa alguns dias antes do casamento os fez decidir que eles se tornariam pais quando Olivia estivesse pronta. Olivia conhecia muito bem as provações que os filhos trazem consigo. Olivia havia comemorado seu primeiro aniversário recentemente. Pouco tempo depois, Tyler e, 1 ano depois, Emma se juntaram à família de sua mãe e padrasto.
Olivia assumiu a tarefa de cuidar de seu irmão e irmã mais novos sem questionar. A pena de sua mãe, que havia passado de uma mulher alegre e florescente para uma criatura emaciada com olhos fundos e clavículas salientes, levou-a a agir. Olivia assumiu muitas responsabilidades desde muito jovem, de lavar roupas antes de colocá-las na máquina, secar e passar roupas de cama e de bebê, cuidar dos irmãos, cozinhar e comprar comida para os bebês. Tudo isso era feito para que a mãe pudesse descansar, tomar banho ou comer em paz. O pai biológico, com pagamentos ocasionais e simbólicos de pensão alimentícia, não conseguia suprir as necessidades crescentes da família, e os enfeites e o entretenimento caro eram um luxo inatingível para eles. No entanto, Olivia nunca se sentiu como uma enteada infeliz. Seu padrasto, a quem ela chamava de tio Ethan, não fazia distinção entre seus próprios filhos e os enteados, dando-lhes atenção e presentes. A mãe, ao se recuperar do parto, recuperou seu antigo espírito. Ela tentava distribuir seu amor igualmente entre todos os filhos e era eternamente grata à filha mais velha por sua ajuda e coragem. De fato, foi Olivia quem teve mais dificuldades durante esses anos. Olivia conseguiu manter suas notas excelentes e não perder seus sentimentos pelos pequeninos, como ela carinhosamente chamava Tyler e Emma. Ela amava genuinamente o irmão e a irmã, mas a experiência de sua juventude, cheia de preocupações e responsabilidades da maternidade, não lhe incutiu o desejo de ter seus próprios filhos naquela época. Além disso, Olivia e Michael queriam que seu possível bebê conhecesse o mundo nas melhores circunstâncias possíveis. Agora, quando Olivia e Michael estavam no limiar de um novo capítulo de suas vidas, tudo foi subitamente interrompido. Essa mudança era sem precedentes e parecia extremamente injusta. Parecia que a felicidade que eles estavam construindo, os sonhos e os planos, tanto de longo prazo quanto para o que estava por vir, tinham se evaporado de repente. Na mesa do memorial, Olivia comeu mecanicamente, sem conseguir sentir o gosto da comida. Depois de se despedir rapidamente de todos que vieram se despedir de Michael, ela voltou para casa vazia com sua mãe. Exausta, a mulher se acomodou no chuveiro, onde finalmente deixou que suas lágrimas se misturassem com as gotas frias de água. O choque sóbrio da água fria fez Olivia perceber que havia se esquecido de ligar o aquecedor de água. Exausta, ela não se deu ao trabalho de secar o cabelo, mas simplesmente desabou na cama. Sua mãe carinhosa envolveu a filha trêmula em um cobertor e acariciou gentilmente suas costas, tentando confortá-la. Olivia se entregou a um sono sem sonhos e acordou na manhã seguinte sentindo-se arrasada e sem vontade de seguir em frente. Dia após dia, sua mãe usava seu tempo de férias para apoiar a filha, acompanhando-a ao trabalho e encontrando-a depois. Sua mãe praticamente obrigava Olivia a comer e a mantinha ocupada à noite, trabalhando na horta. O verão não se importava com a dor de ninguém, florescendo em todas as suas cores. Mas Ruth, a mãe de Olivia, observava ansiosamente a filha, que mal sorria e parecia sem alegria. Todos os esforços dos parentes e amigos que os haviam visitado várias vezes, inclusive Ethan com Tyler e Emma, não trouxeram conforto a Olivia, mas sim irritação. Ela percebeu que todos eles só queriam coisas boas para ela, mas a obrigação de manter suas emoções sob controle e manter as conversas exigia um esforço tremendo. Olivia queria mais do que tudo ficar sozinha, não ver ninguém e não ter nenhuma conversa. Essa era sua capacidade de lidar com a dor, pelo menos por enquanto. Falar sobre a organização do velório, que se aproximava rapidamente, causava a Olivia uma dor física quase palpável. Depois de 9 dias desde a despedida, ela perguntou à mãe: "Mãe, obrigada por tudo, mas provavelmente está na hora de você ir para casa. Tyler, Emma e tio Ethan precisam de você. Além disso, está na hora de você ir para o trabalho, e não é muito conveniente chegar aqui." Ruth tentou se opor à filha, mas Olivia começou a tranquilizá-la. "Não se preocupe, eu vou conseguir. Farei o meu melhor e me lembrarei de comer bem de manhã e à noite. Nossos bebês quase adultos e o tio Ethan devem sentir sua falta. Sinto-me mal por levá-la para longe de sua família por tanto tempo e, em geral, ficarei bem." Ruth, olhando sua filha cuidadosamente nos olhos, decidiu acreditar nela. Afinal de contas, tanto Tyler, que estava superando sua primeira paixão, quanto Emma, que havia quebrado o braço andando de bicicleta, realmente precisavam de atenção.
Fechando a porta atrás da mãe, Olivia ficou sozinha em uma casa que, por um breve período, estava destinada a ser um ninho familiar feliz. A dor desesperada da mulher foi substituída por uma apatia ensurdecedora, indiferença a tudo e a todos. Mas em seu emprego favorito, ela continuou a desempenhar suas funções, embora sem o entusiasmo habitual de seus superiores e colegas. Olivia se comunicava com os parentes por telefone e, às vezes, se reunia com eles no intervalo do almoço. Sua mãe, padrasto, irmão e irmã sugeriram várias vezes que Olivia fosse morar com eles, pelo menos por um tempo, mas ela recusou terminantemente. O lar parecia ser seu último refúgio, a personificação de todas as suas esperanças e sonhos para o marido. Ela achava que não tinha o direito de deixar o lugar que ela e o marido haviam criado com tanto amor e perfeição. Gradualmente, porém, começou a ocorrer uma mudança no humor de Olivia. Ela evitava ficar dentro de casa, mas também não ousava se afastar muito dela. Era cada vez mais difícil ficar sozinha com seus pensamentos sombrios, mas ela não se permitia pedir companhia. Seu irmão e sua irmã tinham suas próprias coisas de adolescentes para fazer, e sua mãe era uma dor de cabeça para chegar ao trabalho. Ela já havia feito tanto por Olivia durante o período mais trágico de sua vida. A sogra de Nicole soluçou quando mal cruzou a porta da casa do filho. Sua aparição era mais um lembrete de sua perda, e Olivia hesitava em pedir apoio. A sensação de solidão estava se tornando cada vez mais deliciosa. Longas conversas telefônicas com familiares e amigos ajudavam a distraí-la. Ainda assim, viúva, Olivia preferia passar mais tempo na horta ou na varanda até que o frio que caía sobre a terra a levasse de volta para dentro de casa. As madrugadas estavam chegando para substituir o pôr do sol. O verão era quente durante o dia, mas nas primeiras manhãs e noites a aproximação do outono já se fazia notar. A amargura permaneceu na mente de Olivia, e ela percebeu que a afirmação comum de que o tempo cura não passava de um clichê familiar e enganosamente reconfortante. A nitidez da perda irreparável estava diminuindo, mas não estava indo embora. Com o tempo, a mulher começou a perder a indiferença em relação ao mundo ao seu redor e, gradualmente, mergulhou nos momentos de trabalho que exigiam atenção especial. Eu parei, voltando para casa, olhando para as janelas com uma esperança desesperada, sonhando que pelo menos hoje haverá luz nelas e que lá dentro, em uma habitação cuidadosamente criada com amor, estará esperando por seu marido, saudável e ileso. Em sua mente, ela sabia que agora teria de se acostumar a viver sem dor e sem restos de esperança. Às vezes, Olivia imaginava que, de repente, receberia a notícia de que havia ocorrido um engano e que outra pessoa, que não seu marido, havia morrido no carro. Afinal de contas, não há muita coisa que poderia ter acontecido na estrada. Ela lamentou que a questão dos filhos tivesse sido deixada de lado para depois. Afinal, uma criança seria sua salvação e o sentido da vida neste momento. No entanto, Olivia tentou não se aprofundar em preocupações inúteis, percebendo que nada poderia ser consertado. Tudo o que restava era aprender a viver novamente, dessa vez sem o marido. Após 40 dias de perdão a Michael, Olivia encontrou forças para subir ao sótão, o local onde o marido havia montado seu escritório e dedicava seu tempo livre a seu hobby, modelar navios. Ela não estava proibida de ir até lá, mas ela mesma nunca havia tentado perturbar a paz do lugar, que era um santuário para seu amado. Além disso, ele até limpava o sótão por conta própria. Disse que Olivia poderia, sem saber, jogar fora algum detalhe importante. Em geral, Olivia não se importava com essa situação. Ela percebeu que, mesmo com grande amor mútuo, os cônjuges podem muito bem ter seus próprios hobbies. Se Michael, de alguma forma, alcançava a harmonia interior no sótão, por que não? A mulher sempre sabia que ele estava por perto e, ao primeiro pedido, corria para ajudá-la. No entanto, Olivia não abusava dessa técnica, dava ao marido a oportunidade de desfrutar de seu hobby em paz e tranquilidade e não olhava com frequência para o sótão. Ela já tinha muito o que fazer na casa, graças à pintura do lote, e limpar o resto da casa, e sem o canto desse homem. E agora ela estava entrando na área onde Michael havia reinado supremo recentemente. Pareceu à mulher que, ao passar pelas coisas tocadas pelas mãos do marido, ela parecia cumprimentá-lo.
Além disso, havia a necessidade de lidar com todos os tipos de contas de serviços públicos. Ela sabia mais ou menos como, quando e onde fazer tudo isso, mas agora precisava descobrir se havia dívidas, e se houvesse, eliminá-las. A mulher cruzou a soleira do sótão e quase desistiu de seu plano. Meus olhos ficaram embaçados. O caroço amargo em minha garganta voltou a aparecer, dificultando a respiração. Olivia congelou, puxou o ar para os pulmões, recuperando um pouco os sentidos, depois abriu os olhos e ainda conseguiu entrar no cômodo que ela chamava de santuário do marido. Ela estava assustada, mas começou a vasculhar o conteúdo das gavetas da escrivaninha em busca dos documentos de que precisava. Enquanto vasculhava os papéis, Olivia viu uma pasta de plástico com vários arquivos transparentes. Um deles continha um contrato com uma pensão particular para deficientes físicos chamada Omercio por parte da executora. O nome do meio e o sobrenome do marido estavam escritos nas linhas destinadas ao registro dos dados do cliente. Olivia não tinha dúvidas de que os dados no documento haviam sido escritos pelo próprio Michael, a caligrafia era inegavelmente dele. A julgar pelo texto do contrato, seu falecido marido havia pago pela manutenção de um certo Wilson Gabriele em uma pensão bastante cara. Nenhum conhecido comum com esse nome ou parente de Michael, Olivia não se lembrava. A data do contrato e os cheques na pasta indicavam que Michael começara a pagar pela manutenção dessa mulher no Mercy antes de se casarem e continuará a fazê-lo durante toda a vida de casados. E isso em uma época em que toda a energia e as finanças da família estavam voltadas para a compra e o conserto da casa e do terreno. Eles não estavam à beira da pobreza, é claro, mas ainda estavam tentando economizar dinheiro. Essas descobertas causaram uma tempestade de emoções em Olivia. Ela sentiu um súbito ciúme, e foi para economizar dinheiro que ela abriu mão de coisas pequenas como idas ao esteticista e encontros culturais. E Michael estava contribuindo com uma quantia considerável de dinheiro para uma pensão com um nome carinhoso, mas com preços impiedosos. O que mais a surpreendeu não foi o fato de o dinheiro ter sido gasto, mas o fato de tudo ter sido feito em segredo, sem o seu conhecimento. O que poderia ter impedido Michael de relatar seu altruísmo? Olivia tem certeza de que teria pelo menos informado o cônjuge, não o proibindo, mas apenas querendo investigar a situação. Seu espanto e sua crescente cautela a estimularam a agir. O que resta a ser decidido é o que fazer com esse contrato e como lidar com o próximo pagamento, que estava se aproximando a cada dia. Colocando a pasta de arquivos de lado, Olivia continuou a procurar entre os papéis, mas seus pensamentos continuavam voltando à recente descoberta. Ela se perguntou por que Michael havia escondido dela seu apoio àquela mulher, e o que poderia significar esse estranho segredo de um homem que sempre lhe parecerá a epítome da honestidade. Decidindo discutir a descoberta com Nicole, Olivia planejou fazer uma visita à sogra em seu próximo dia de folga. Será que a mãe de Michael sabia algo sobre um certo Wilson Gabriele? E, apesar de seu relacionamento nem sempre tranquilo com Nicole, a perda compartilhada as havia aproximado de alguma forma. Na véspera da visita, Olivia avisou a sogra sobre sua chegada e, seguindo a tradição da mãe de não fazer visitas de mãos vazias, comprou salsicha, queijo, o chabat favorito da sogra e biscoitos. O encontro com Nicole começou com frases educadas, elas puseram a mesa juntas, mas a maior parte da conversa foi dedicada às queixas da mulher mais velha. Nicole compartilhou sua dor e sentimento de perda após a morte do filho, reclamando de sua saúde em declínio, esperando encontrar seu filho em sonhos. Então, do nada, ela repreendeu Olivia por não ter filhos, dizendo que ela não se sentiria tão solitária se tivesse um neto ou uma neta. E, não tenho parentes de sangue agora, disse Nicole, acrescentando que Olivia, por ser jovem, poderia se casar novamente e ter filhos. Olivia, ao ouvir a sogra, sentiu uma pontada dolorosa no coração. As lembranças de seu marido, as especulações de Nicole sobre seu futuro, tudo isso acrescentou tristeza à alma já emocionada de Olivia. Depois de esperar que Nicole falasse, Olivia, de forma suave, mas sem rodeios, levou a conversa para a questão que a estava incomodando nos últimos dias. Quem era a Gabriele de Michael Wilson? A mudança instantânea na expressão facial de sua sogra não passou despercebida.
Olivia soube imediatamente que o nome e o sobrenome não eram uma folha em branco para Nicole, embora ela não tivesse pressa em compartilhar a informação, provavelmente tentando esconder sua empolgação por trás dos aperitivos. Quando a mesa estava literalmente transbordando de comida, a sogra finalmente tomou a decisão de falar. Sentando-se em frente a Olivia, ela começou sua história. Eu esperava não ter mais notícias de Gabrielle Wilson, muito menos falar com ela. Mas já que está perguntando, provavelmente há um bom motivo. Certo? Ao receber um aceno de cabeça de sua cunhada, Nicole continuou. Gabrielle foi o primeiro amor sério de Michael. Eu não sei o que ele lhe contou sobre ela, ou quis lhe contar, mas é assim que as coisas são. Eu não gostei dela logo de cara, não por causa de sua aparência, é claro, mas apenas, e alguma insinceridade, ao que parece. Mas isso não importa. Nosso Michael não teve sorte, esse amor acabou sendo um desastre. Gabrielle estava em uma situação difícil, precisando de ajuda, de apoio. Isso foi antes de seu tempo. Por fim, tornou-se responsabilidade de Michael mantê-la naquela mesma instituição. Deve ter sido um compromisso que ele decidiu não abandonar, mesmo depois que você entrou na vida dele. Você sabe, era difícil quebrar as coisas quando. De qualquer forma, ele não podia deixá-la na mão. Ao ouvir Nicole, Olivia se sentiu ainda mais confusa. O fato de ter tido a oportunidade de aprender mais sobre o passado de seu falecido marido era importante, mas junto com as revelações veio uma nova carga de pensamentos e sentimentos pesados. Nicole continuou a compartilhar seus pensamentos sobre o passado de seu filho com Olivia em confiança. A juventude e o uso adequado da maquiagem podem embelezar qualquer mulher, e certamente a aparência de Gabrielle chamava a atenção. E, embora tivesse traços faciais atraentes, como pessoa, ela não era páreo para meu filho, foi o que eu pensei na época e não mudei minha opinião. Ela estudou apenas até a 9ª série e depois fez apenas um curso de vendedor, e eu não via nela o desejo de autodesenvolvimento. Michael conheceu Gabrielle por acaso, em um passeio com amigos. Eles pararam na loja onde Gabrielle trabalhava para comprar cais para o Croca, e foi aí que ele se apaixonou. Seu passado estava longe de ser ideal, seu pai era desconhecido para ela, sua mãe quase foi privada dos direitos parentais por causa de seu estilo de vida, mas, por algum milagre, conseguiu convencer as autoridades de tutela do contrário. E a própria Gabrielle contou que, às vezes, eles tinham que roubar lanches da mesa para não passar fome. Tudo isso, na minha opinião, hereditariedade ruim, Michael ignorou com firmeza. Nem mesmo o fato de Gabrielle já ter tido um filho nascido fora do casamento o impediu. Ela até parecia orgulhosa por ter dado à luz uma filha, Alina, aos 16 anos de idade. Nicole olhou em volta como se estivesse buscando apoio para suas palavras e depois olhou tristemente para Olivia. Sentindo o peso de toda essa história, que agora fazia parte de sua história pessoal, Olivia se sentiu amargurada e sentiu empatia por sua sogra e por si mesma. Ao continuar sua história, Nicole descreveu como Gabrielle falava de sua filha com muito orgulho e como isso influenciou suas decisões na vida. Apesar de suas dificuldades na vida, ela encontrou conforto em saber que tinha alguém para amar e que era importante, pelo menos para sua filha. Ela me garantiu que foi a melhor decisão de sua vida manter o bebê. Mol, graças à garota, alguém precisa dela sinceramente. E sobre o pai da criança, disse apenas que foi um amor de juventude, e que não quer ouvir mais nada sobre ele em sua vida. E havia benefícios para uma mãe solteira, então ela nem se preocupou. Respirando fundo, a sogra continuou. Lembro-me de minha surpresa e até mesmo desespero quando soube que meu filho não se importava nem um pouco com o nível social de Gabrielle ou com seu passado. E, embora eu nunca tenha sido snob, a história da vida dela era definitivamente uma preocupação. Mas esse não era o principal motivo de meu descontentamento. A desenvoltura de Gabrielle, sua confiança e a arrogância que ela demonstrava às vezes literalmente me irritavam. Nicole descreveu um dos incidentes. A reação de Gabrielle às perguntas sobre as condições de moradia era desafiadora, ela ria e era rude, dizendo que a casa de sua mãe mais parecia um celeiro, que era impossível morar lá. Ela quase zombou quando me disse que Michael havia lhe prometido um apartamento.
Assim que Nicole terminou sua parte da história, Olivia sentiu uma forte simpatia tanto por sua sogra quanto por Michael. E embora cada palavra sugerisse o quanto ela não sabia sobre o passado do marido, ela respeitava a escolha dele de manter o segredo. Talvez ele estivesse agindo por um senso de dever ou preocupação, talvez quisesse proteger sua vida familiar dos problemas do passado. Nicole continuou a compartilhar as lembranças difíceis com sua assertividade e franqueza habituais. Não quero dizer que Michael era indiferente à minha opinião, mas ele era independente em suas decisões. Quando soube de todas as dificuldades que Gabriel traria para sua vida, a crise hipertensiva, pode-se dizer, eu estava na cadeira. Mas não dei ao meu filho toda a minha vida para que agora ele tivesse que arcar com esse fardo. Mesmo que Gabriele tenha ficado assim sem ter culpa, ainda assim foi doloroso e difícil para mim. Eu até rejeitei a ajuda de médicos naquela época, mas não tive tempo de pensar no hospital quando Michael anunciou que o casamento estava chegando e que eles já tinham entrado com o pedido. Olivia foi compreensiva com as emoções de sua sogra, que se viu em um dilema difícil entre o amor pelo filho e o medo pelo futuro dele. Eu entendo você, Nicole. É difícil quando você vê um ente querido aparentemente cometer um erro. Nicole continuou, com atraso. E você sabe, quando estávamos juntos com Gabriele, eles me visitavam assim, não havia como eu mudar minha atitude. Mas a culpa não foi da Gabriele. Mesmo assim, eu não conseguia aceitá-la daquele jeito. E mesmo quando ouvi ela e Michael conversando sobre o casamento, não conseguia acreditar que era real e que meu filho estava passando por tal provação. Eu tinha medo de perdê-lo se eu me expressasse muito diretamente. Suspirando, Nicole terminou sua história. O casamento, no final das contas, não aconteceu. O desastre que aconteceu no dia anterior virou tudo de cabeça para baixo. Gabriele teve que arrumar suas coisas naquele dia e levar sua filha para se estabelecer aqui no centro. Michael não pôde acompanhá-la, uma viagem de negócios. E lá estava ela, sozinha, em seu próprio bairro, onde cada esquina respira desesperança, e lá estava ela, onde aquela terrível tragédia aconteceu com ela. Era difícil imaginar quanta dor e quanta perda foram sentidas por todos os envolvidos nessa história, inclusive Nicole, que, apesar de sua firmeza e integridade, também sentia a amargura do que estava acontecendo. Foi incrivelmente difícil para a viúva se lembrar dessa tragédia que afetou profundamente toda a família. Michael ainda pediu a Gabriele que esperasse por seu retorno para que pudessem morar juntos. Mas Gabriele estava com pressa de deixar seu passado para trás, de recomeçar sua vida. Para ela, tudo isso era importante demais, e a mudança para um novo apartamento, e o próprio Michael, e todas as expectativas do casamento que estava por vir. A pergunta desconcertante ou como ela era sortuda ou estava na boca de muitos. Vinda de uma família problemática, uma mãe solteira. E depois conheceu meu filho, que decidiu formar uma família com ela. É realmente um conto da Cinderela, mas nos tempos modernos. Achei que Gabriele queria usar Michael como um trampolim, sem perceber o quanto ela realmente se importava. Somente minha imaginação não teria captado o desastre que os aguardava. E Michael se culpou mais tarde, ele deveria ter esperado, tomado seu tempo, ele teria voltado em um dia, e tudo teria sido diferente. Nicole fez uma pausa, como se estivesse tentando conter sua excitação. O dia em que eles se mudaram foi fatídico. Gabriele, o que eles chamavam de para combinar, supostamente teve uma bebedeira de despedida, que era ela mesma. Como resultado dessa noite, houve um incêndio. Na casa, antiga, de madeira, alguém adormeceu com um cigarro não apagado. A investigação foi esclarecida. Os que dormiam na varanda escaparam, mas Gabriel e as crianças ficaram presos dentro da casa. Gabriele, ao tentar salvar as crianças, sofreu ferimentos graves, queimaduras, como resultado, ficou incapaz de andar. Eu não conseguia imaginar toda a dor e o horror. O silêncio caiu entre as mulheres, e Olivia calmamente pegou a mão de Nicole na sua, tentando confortá-la de alguma forma. Como se o problema não fosse suficiente, as irmãs sobreviventes de Gabriele. Elas começaram a culpá-la por tudo, o foco de toda a tragédia se voltou para ela. Meu filho teve que não apenas processar a perda de sua filha, mas também apoiar Gabriele,
que não era bem-vinda nem mesmo por seus próprios parentes. As palavras de Nicole estavam cheias de saudade, e era como se ela mesma estivesse revivendo todo o pesadelo novamente. A simpatia mútua ajudou as mulheres a processar a amargura e a angústia dos eventos de suas próprias maneiras. Olivia ouviu a narração de Nicole, suas palavras sobre a trágica história que havia tocado a vida de Michael e seu próprio envolvimento nos eventos que se desenrolavam. Era difícil entender e aceitar imediatamente todas as emoções e ações que sua sogra estava descrevendo, mas ela não podia ficar indiferente aos fortes sentimentos da mulher diante de uma dor inimaginável e do tipo de alívio que veio depois. Nicole, eu entendo o que você viveu. Essas circunstâncias são difíceis de imaginar, são fora do comum, Olivia falou suavemente, tentando entender a complexidade da situação e encontrar as palavras certas. Ela sentiu simpatia por Michael, que, diante da tragédia, permaneceu forte e demonstrou preocupação e apoio a Gabrielle, mesmo quando ela própria havia sucumbido às crenças de Nicole. Sua preocupação com seu filho, seu desejo de protegê-lo é compreensível, continuou Olivia. As palavras de Nicole, que se baseavam em normas aceitas e em uma espécie de obrigação para com a família, deixaram claro que as decisões de sua sogra eram difíceis e forçadas pelas circunstâncias. E de forma alguma você é um monstro, você amava e temia por seu filho, e toda mãe está próxima desses sentimentos. Olivia abaixou a cabeça, orando as experiências da mulher que havia se tornado quase da família. A conversa trouxe uma reflexão, registrar e aceitar tantos eventos e sentimentos não era uma tarefa cotidiana. Olivia sentiu seu vínculo com Nicole ficar ainda mais forte, ao mesmo tempo, percebeu como tinha sido difícil a jornada de vida de Michael antes do casamento. Agradeço por ter compartilhado essa história comigo. É muito importante entender tanto o passado quanto o presente, Olivia acrescentou suavemente, sentindo o profundo alívio que a sogra sentiu ao compartilhar suas experiências com ela. Ponderando sobre o conteúdo da conversa, Olivia se sentiu como se estivesse em uma onda de emoções complexas. Ela tentou compreender a variedade de sentimentos que estava experimentando naquele momento e avaliar adequadamente os motivos de Michael para manter sua história anterior em segredo. Embora Olivia entendesse que o marido tinha todo o direito de manter seus segredos, ela ainda sentia uma sensação desconfortável no fundo de que uma parte do passado do marido permanecia escondida dela. Por que ele não havia compartilhado uma parte tão importante de seu passado? Enquanto caminhava para casa, Olivia lembrou a si mesma da importância da confiança em um casamento e que talvez devesse iniciar uma conversa franca com Michael. Talvez isso ajudasse a resolver suas dúvidas internas e fortalecesse o relacionamento deles, abrindo espaço para mais compreensão e aceitação. Apesar de suas reflexões e dúvidas, Olivia também entendeu a força das circunstâncias que forçaram Nicole a fazer o que ela havia feito no passado em relação a Gabrielle e seu filho. Todas as pessoas são complexas e multifacetadas, e cada ato é causado por uma infinidade de razões. Respirando fundo, Olivia pensou no fato de que, às vezes, as dificuldades fortaleciam os laços familiares e que, apesar das dificuldades, ela havia encontrado calor e aceitação na casa de Nicole. Olivia não tinha uma tarefa fácil pela frente. Ela sabia que precisava fazer um plano e se preparar para as próximas reuniões, a fim de ter um diálogo mais claro e produtivo com a gerência da pensão e, possivelmente, encontrar-se com Gabrielle. Olá, Olivia respondeu à mulher no escritório. Eu gostaria de discutir as condições de permanência de Gabrielle Wilson neste estabelecimento e as opções de pagamento. Estou relacionada a isso. Sou parente próxima do tutor e gostaria de entender a situação atual. Saber o que fazer com as finanças da ex-noiva de Michael agora parecia tão importante quanto guardar boas lembranças dele. A mulher olhou para Olivia e assentiu. Entendo, agora vou dizer a Gabrielle Wilson que você deve vê-la. Por favor, sente-se, não vamos deixá-la esperando, a mulher respondeu com um sorriso e discou rapidamente um número de telefone interno. A mulher deveria trazer à tona e discutir questões financeiras difíceis, bem como entender os sentimentos de Gabrielle por Michael agora e revelar a ela a verdade sobre a morte dele. Ela deveria cuidar do ente querido de seu marido, mesmo apesar do abismo que acabará de descobrir no relacionamento deles.
perceber toda a extensão de sua responsabilidade nessa questão e o quanto ela ainda não sabia sobre a vida anterior do marido pesou na mente de Olivia, mas também instilou uma certa sensação de felicidade, uma oportunidade de encerrar um capítulo do passado que ainda precisava ser encerrado. Olivia teve sentimentos contraditórios ao estar diante de uma mulher que já havia sido tão próxima de um homem que havia deixado uma marca vívida em seu coração. Ela tentou reunir seus pensamentos e se preparar mentalmente para enfrentar Gabriele. Uma mulher em uma cadeira de rodas foi levada até Olivia. Gabriele, posso apresentar sua convidada? A diretora falou com um sorriso e olhou para Olivia. Olivia acenou com a cabeça, tentando esconder sua empolgação. Olá, Gabriele, ela começou, e sua voz tremeu um pouco. Eu sou Olivia e gostaria de falar com você, se não houver problema. Ela tentou agir com tato e delicadeza, sabendo que estava prestes a dar a notícia a Gabriele, o que poderia ser um golpe para ela. Gabriele virou o rosto para ela, no qual o olhar observador de Olivia notou características de confiança e força interior. Era evidente que ela havia passado por muita coisa e era capaz de manter seu próprio orgulho e dignidade. Olá, disse Gabriele em voz baixa, e sua voz era calma. Posso ajudá-la? Olivia se sentou ao lado dela e, antes que pudesse começar a falar, seu coração acelerou um pouco. Ela se sentiu desconfortável ao contar a triste verdade, mas ao mesmo tempo sabia que Gabriele deveria saber. Gabriele, estou aqui para lhe dar as notícias sobre Michael, e ela cuidadosamente, com sentimento e respeito, começou a contar os últimos dias do marido, aproximando-se do momento inevitável de revelar a triste notícia de sua morte. Olivia percebeu que aquele era um momento de verdade que ela era obrigada a viver e pretendia apoiar Gabriele, não importando o quanto isso lhe custasse. Olivia se esforçou para escolher suas palavras, mas de repente descobriu que era como se Gabriele já tivesse entendido e aceitado tudo. Isso facilitou as coisas, embora tenha tornado o momento particularmente emotivo. Obrigada por suas palavras gentis sobre Michael, disse Olivia, respondendo às palavras honestas e sinceras de Gabriele. Seu coração se encheu de um turbilhão de sentimentos, tristeza pelo homem que se foi, simpatia pela mulher ao seu lado e admiração pela complexidade e pela estreita ligação entre seus caminhos. Sim, Michael, e ele sempre foi muito compreensivo e solidário, continuou ela, e acho que ele gostaria que você e eu nos encontrássemos para ter certeza de que você está bem e em segurança aqui. Olivia olhou para Gabriele e viu nela a força de que o diretor da pensão havia falado. Ela percebeu que elas poderiam superar essa conversa dolorosa e sobreviver, apoiando uma a outra com sua espiritualidade imutável. Tenho a sensação de que você e eu estamos ligados por mais do que apenas Michael, disse Olivia de repente, sentindo uma conexão insondável com essa mulher extraordinária. Quero lhe oferecer minha ajuda, se precisar. Olivia procurou as palavras certas e sabe, agora que Michael não está mais por perto, isso também me diz respeito. Quero ter certeza de que tudo vai ficar bem. Depois de trocarem algumas frases sinceras, as mulheres realmente sentiram o quanto tinham em comum, como a vida pode ser imprevisível e como o apoio é importante nela. Nesse canto tranquilo da pensão, sob o som dos pinheiros e o leve farfalhar das folhas, elas encontraram um novo e difícil entendimento e um novo fio que agora ligava seus destinos. Sentada no táxi, Olivia tentou domar suas emoções. A realidade da resiliência de Gabriele, seus sentimentos sinceros por Michael e o relacionamento complicado que tiveram no passado criaram um caleidoscópio de sentimentos e pensamentos. Ao visitar sua mãe, Olivia sentiu a necessidade de apoio e compreensão. Ela precisava falar sobre suas dificuldades com alguém que compartilhasse suas experiências e a ajudasse a tomar a decisão certa. A mãe ouviu atentamente a filha e, em seguida, analisou as informações à medida que ela prosseguia. Mamãe, eu não podia deixá-lo assim, sem supervisão, explicou Olivia em tom de reprovação e, ao mesmo tempo, na defensiva. Ele fez muitas coisas por Gabriele, e ela o amava de verdade. Mesmo depois de todos esses anos. Olivia, começou Ruth, percebendo a complexidade da situação, talvez Michael estivesse em dívida com Gabriele, sentisse respeito e carinho por ela. Foi decisão dele ajudá-la depois de tudo. Os infortúnios que aconteceram com ela aumentam a obrigação moral. E se você decidir continuar o trabalho dele, ficarei muito feliz em fazê-lo.
Olivia ficou aliviada ao ver o apoio de sua mãe. Ruth, apesar do possível preconceito anterior, mostrou a profundidade de sua compreensão e compaixão. Você tem razão, continuou Olivia, e foi importante para mim ver Gabrielle, para entender como ela está vivendo sua vida agora. Isso me ajuda a entender melhor o Michael e suas escolhas. O momento permitiu que Olivia extraísse novas forças de uma situação difícil da vida. Apesar da gravidade do dia, ele a lembrou do valor da bondade, da compreensão e de sua própria escolha de perdoar o passado e apoiar os necessitados. Olivia encontrou forças para suportar o peso da perda enquanto cuidava de alguém que também havia passado por uma perda. As visitas regulares à pensão se tornaram não apenas um apoio para Gabrielle, mas uma maneira de Olivia enfrentar as circunstâncias de sua dor cara a cara, ao mesmo tempo em que as enfrentava com compaixão e compreensão. Cada viagem à pensão enchia Olivia de novas experiências. Ela admirava a dignidade com que Gabrielle aceitava seu destino e, embora suas próprias circunstâncias a fizessem pensar em dificuldades financeiras, ela nunca deixou de procurar maneiras de ajudar. Um dia, Olivia teve um pensamento: talvez haja maneiras de tornar isso sustentável? Talvez procurar algumas fundações, instituições de caridade ou até mesmo começar uma campanha de arrecadação de fundos? Com certeza haverá pessoas dispostas a ajudar. Além disso, surgiram novas ideias sobre a possibilidade de se voluntariar ou até mesmo integrar Gabrielle à vida interna de modo que ela pudesse prestar alguns serviços ou trabalhar para compensar parte de sua estadia. Olivia decidiu discutir essas opções mais de perto com o diretor da pensão e buscar soluções colaborativas. A cada visita, Olivia ficava mais imersa na atmosfera da pensão, em seu ritmo de vida tranquilo, e isso a lembrava de que, apesar das tragédias pessoais, a vida continua e sempre há espaço para os feitos da alma. O tempo passado com Gabrielle e com os outros residentes da pensão se tornou precioso. A mulher aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas, naqueles momentos em que o riso animava os dias monótonos e o apoio vinha de onde ela menos esperava. Era um novo nível de sabedoria e altruísmo para Olivia, um caminho que logo poderia levar a novas descobertas e mudanças em sua própria vida. As revelações de Gabrielle surpreenderam Olivia e a inspiraram ao mesmo tempo. Ela viu como, apesar das dificuldades e limitações físicas, é possível encontrar a força dentro de si para o crescimento e a realização pessoal. Sua determinação e capacidade de ver a luz mesmo nos momentos mais sombrios é algo incrível e verdadeiramente inspirador, disse Olivia a Gabrielle com calorosa admiração. A cada visita, a cada conversa, a cada momento que passavam juntas, as duas mulheres se enriqueciam mutuamente. Olivia aprendeu a encarar a dor de frente e a encontrar sabedoria e conforto em sua amizade com Gabrielle. A alegria que o cuidado e a atenção de Gabrielle proporcionavam era visível em seus olhos e dava a Olivia uma sensação de profunda satisfação por estar fazendo uma boa ação. Em troca de sua generosidade e apoio, Olivia estava encontrando um novo significado e propósito em sua vida após a perda. Os novos conhecidos na pensão também expandiram sua visão de mundo e ajudaram Olivia a se sentir parte de uma comunidade maior, onde cada pessoa era valorizada e onde todos podiam encontrar seu próprio caminho para a recuperação e a paz. As comemorações de Ano Novo, que agora incluíam não apenas a família, mas também os amigos da pensão, tornaram-se um momento de alegria e calor compartilhado. Foi um novo começo para Olivia, uma oportunidade de estender a caridade e o cuidado que sentia por Gabrielle a outros aspectos de sua vida. Dessa forma, conhecer Gabrielle, uma mulher que havia passado por tanta coisa, não só ajudou Olivia a lidar com sua dor pessoal, mas também proporcionou uma ponte para novas amizades e uma nova compreensão de como cada momento da vida é significativo e de como é importante usá-lo para desenvolver, ajudar e cuidar dos outros. E essa amizade repentina era agora algo inerentemente importante para Olivia. O bordado se tornou mais do que apenas um hobby para Olivia, era uma forma de se expressar, uma pausa na rotina diária e, de certa forma, uma terapia para sua alma. Compartilhar suas experiências com Gabrielle e tentar criar algo bonito com suas próprias mãos trouxe alegria e um senso de realização. As dificuldades no trabalho e uma possível redução na renda aumentavam suas preocupações, mas Olivia tentava não projetar seus problemas nos residentes da pensão, especialmente em Gabrielle, que se tornará tão próxima a ela. Ela sabia que o equilíbrio emocional de Gabrielle e seu envolvimento na pensão eram fatores importantes para manter seu ânimo e sua saúde.
A ideia de convidar Olga para morar com ela foi muito corajosa e comovente. Ela demonstrava a profundidade da empatia e da compaixão que Olivia buscava em si mesma. Entretanto, essa decisão exigia mudanças importantes na casa e em sua própria vida. Sei que convidar Gabriele para morar comigo mudará drasticamente nossas vidas, e tenho muitas nuances a considerar. Mas talvez isso não seja apenas um problema, mas uma oportunidade? Uma oportunidade de começar algo novo, uma oportunidade de ajudarmos uma a outra diariamente, ponderou Olivia. Ela precisava pesar tudo com cuidado, considerando não apenas as opções financeiras, mas também o bem-estar emocional das duas mulheres e as possíveis consequências para o relacionamento delas. Considerar alternativas, como a busca de apoio social, incluindo benefícios e programas de caridade, pode ser uma solução proveitosa. Talvez possa haver um meio-termo que nos permita estar presentes e nos apoiar mutuamente sem abrir mão de nossos espaços de vida, ou essa busca de equilíbrio pode ter levado a uma solução que convinha a ambas. Cuidar de entes queridos é sempre uma escolha difícil entre o próprio conforto, o desejo de ser útil e o apoio aos outros. Olivia percebeu que a decisão que tomaria teria de ser feita com todos os aspectos em mente, emocional, financeiro e prático. Toda decisão traz mudanças, e às vezes, é essa mudança que permite que nós e aqueles a quem ajudamos encontrem novos horizontes e novas oportunidades de felicidade. Ela logo conheceu Fred, o homem que começou a cuidar de Gabriele depois de sua tragédia. A impressão de Olivia sobre Fred foi favorável, o homem parecia não apenas educado, mas também excepcionalmente aberto. Ela sentiu que a conversa deles estava lhe dando uma nova perspectiva sobre sua situação com Gabriele. Olivia havia determinado que, às vezes, todos nós precisamos falar e ser ouvidos, e essa era uma dessas vezes. Não, Gabriele não é uma irmã, respondeu Olivia com um leve sorriso, mas nos tornamos amigas íntimas. Sua história não me deixou indiferente e tentei apoiá-la da melhor forma possível. Nós nos vemos regularmente agora. Olivia sentiu que poderia compartilhar suas dúvidas sobre o futuro, tanto a necessidade de convidar Gabriele para sua casa quanto as mudanças em seu emprego que poderiam ter afetado sua situação financeira. No entanto, ela decidiu que talvez ainda não fosse a hora de abrir todas as suas cartas para o homem recém-conhecido. Todos nós tentamos fazer o melhor por aqueles que amamos, Olivia acrescentou em voz baixa, olhando para a neve que trazia melancolia mesmo no início da primavera. Mas, às vezes, nossos poderes são limitados e não podemos atender a todas as necessidades, continuou Olivia, e é por isso que às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente e se o que estou fazendo é certo. A viagem com Fred transcorreu sem problemas, e o carro foi um ambiente fértil para revelações. Olivia percebeu que suas aventuras e experiências com Gabriele haviam se tornado parte integrante de sua vida, preenchendo o espaço deixado pela partida de Michael. O tipo de atenção e cuidado que ela havia dado a Gabriele estava voltando para si mesma, trazendo um novo significado e conforto para sua vida. Quando finalmente chegaram à cidade, Olivia se despediu de Fred e saiu do carro, com o coração leve de gratidão por sua inesperada, mas agradável, companhia de viagem. Ela foi para casa, refletindo sobre o fato de que a conexão com os outros era o cerne da experiência humana, superando obstáculos e construindo pontes entre as pessoas, mesmo quando elas pareciam completamente estranhas no início. A gratidão encheu o coração de Olivia enquanto o carro de Fred rodava pelas ruas da cidade. Seu recente companheiro de viagem, um completo estranho de poucas horas atrás, havia demonstrado a bondade e a disposição para ajudar que eram tão necessárias naquele momento. Esse gesto de confiança e apoio altruísta era digno de respeito. Sentada ao lado de Fred, Olivia refletiu mais uma vez sobre sua situação e seu relacionamento com Gabriele. Ela percebeu que encontros como esse nos fazem perceber repetidamente a importância da empatia e da ajuda mútua. O tempo que passou conversando com seu novo conhecido deu a ela a chance de tirar a mente das preocupações e se alegrar com a humanidade que ainda floresce no mundo. Muito obrigada, Fred, Olivia murmurou, sorrindo enquanto sua casa já se aproximava. Seu apoio hoje é inestimável para mim. Logo Olivia estava de pé no portão de sua casa, observando o carro se distanciar. Ela se sentia tranquila e em paz, apesar de todos os pensamentos complicados que estavam passando por sua cabeça durante todo esse tempo.
Essa reviravolta inesperada em sua noite habitual a fez lembrar que, muitas vezes, são os encontros inesperados e os atos de bondade que tornam nosso mundo um lugar melhor e mais acolhedor. Ela respirou o ar fresco da noite e se dirigiu para casa. Seu coração se fortaleceu com o pensamento de que o apoio incondicional e a ajuda mútua tornam a vida mais rica e lhe dão forças para seguir em frente, superando qualquer obstáculo. Amanhã seria um novo dia, e quem sabe que mudanças ele traria para as vidas de Olivia e Gabriele. Mas o dia de hoje havia deixado em seu coração um resíduo caloroso de gratidão e fé em Olivia. Olivia certamente entendia todos aqueles bons conselhos, mas seu coração ainda não estava pronto para um novo relacionamento. As lembranças de Michael estavam muito frescas, e a ideia de um romance era mais dolorosa do que a alegria de começar algo novo. Para evitar ferir os sentimentos das pessoas atenciosas que a cercavam, Olivia tentou não demonstrar sua resistência interior, mas simplesmente desviou a conversa para tópicos mais seguros. Ela apreciava a lealdade e a disposição deles em ajudar, mas o amor não era algo que pudesse ser reacendido à força. Eu realmente agradeço todo o seu apoio, disse Olivia aos seus entes queridos, e agradeço suas intenções. Por favor, não se preocupem comigo. Todo mundo precisa de tempo para crescer e se curar, e cada um tem sua própria maneira de fazer isso. Seu relacionamento com Fred foi um acréscimo bem-vindo ao círculo social que a estava ajudando a superar o luto e a voltar gradualmente a ter uma vida plena. No entanto, Olivia percebeu que sua sanidade e paz interior eram algo que ela não podia sacrificar pela paz de espírito das pessoas ao seu redor. Ela gostava do fato de Fred se comportar com respeito e não impor sua sociedade a ela, dando-lhe a oportunidade de fazer amizade, mas sem a pressão adicional. Todos os dias, Olivia estava aprendendo algo novo sobre si mesma e aprendendo a ser ela mesma em um mundo em transformação. Ela sabia que a disposição de abrir seu coração viria com o tempo e, quando isso acontecesse, ela tomaria uma decisão com confiança baseada em seus verdadeiros sentimentos e desejos. Olivia estava de fato enfrentando um desafio difícil. A saudade do cônjuge perdido se unia à preocupação com a instabilidade no emprego, que estava adicionando novas camadas de ansiedade à sua vida. Havia uma resposta em sua alma às palavras de sua mãe, mas a tristeza e o apego ao passado a mantinham na zona de pesadas lembranças. Os ventos inconstantes da vida exigiam não apenas uma solução interna, mas também uma solução prática. Ao contemplar suas novas circunstâncias, Olivia percebeu que precisava começar a se planejar para todos os tipos de reviravoltas do destino. Ser demitida poderia afetar muito suas finanças, mas ela sabia que não poderia deixar Gabriele sem o apoio de que precisava. Ela estava determinada a procurar opções antes que o desespero e a ansiedade ganhassem força. Talvez isso incluísse encontrar um trabalho adicional, rever suas despesas diárias ou até mesmo considerar planos de longo prazo para sua casa e sua vida na aldeia. Tomar decisões difíceis, como geralmente acontece, poderia ter aberto novos horizontes e oportunidades para Olivia. Cada escolha que Olivia fez refletiu sua força e seu profundo compromisso com seus valores fundamentais de cuidar de seus vizinhos e lutar por uma vida digna de ser vivida, apesar de todas as dificuldades que o destino lhe impôs. Não era um caminho fácil, mas tinha que ser percorrido com honra e dignidade. Olivia, aliviada com a reação tão inesperada e positiva de Gabriele, começou a planejar todos os pequenos e grandes detalhes a serem providenciados na mudança. Sim, havia custos e mudanças a serem feitas, ela teria que ver quais adaptações eram necessárias na casa para o conforto de Gabriele, como garantir acesso fácil a cada cômodo e levar em conta todas as necessidades relacionadas à saúde e à vida diária de Gabriele. Talvez fossem necessários corrimãos, rampas ou dispositivos de assistência no banheiro. Olivia estimou esses custos futuros, mas percebeu que os benefícios emocionais e psicológicos para Gabriele de viverem juntas podem ter superado em muito o ônus financeiro. Além disso, a oportunidade de ter a companhia constante de um ente querido e o ambiente natural do lar eram vantagens definitivas dessa decisão. Gabriele expressou sua vontade de mudar e até sugeriu um plano B se, de repente, quisesse voltar a ser independente, encontrar um emprego com opção de morar em casa. Isso deu a Olivia a confiança de que Gabriele tinha o desejo e a coragem de fazer a mudança. O apoio da família estimulou Olivia a agir. Ela sentiu que não estava carregando todo o fardo da responsabilidade sozinha.
Ela se inspirou para tornar a casa melhor e mais acolhedora, para que Gabriele se sentisse não apenas uma hóspede, mas um membro pleno da família, cercada de cuidado, amor e compreensão. A vida parecia ter oferecido mais uma vez a Olivia a chance de recuperar o calor e o apoio mútuo necessários para enfrentar os obstáculos. Às vezes, essas chances surgem nos momentos mais inesperados e podem trazer benefícios imprevistos com os quais não se poderia contar na rotina normal da vida. Olivia, com sentimentos mistos de simpatia e perplexidade diante das palavras da sogra, deu passos em direção a uma paz frágil. Era importante para ela que Nicole percebesse que a casa de Tolly não deveria ser uma arena para velhos ressentimentos e culpa, mas um lugar de cura e novos começos. Entendo suas preocupações, começou Olivia, e agradeço sua preocupação com nosso bem-estar. Gabriele realmente passou por muitas tragédias e sua vida não tem sido fácil. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher incrivelmente forte que está aprendendo a encontrar alegria nas pequenas coisas e a não desistir diante dos obstáculos. Olivia continuou: Você sabe o que é viver com a dor da perda. Mas nós dois podemos encontrar conforto no cuidado e no apoio daqueles que ficaram para trás. Gabriele não é um fardo para mim, ela é minha escolha, minha amiga. Não consigo imaginar minha vida passando ao largo de pessoas que posso ajudar e que podem enriquecer minha existência com sua singularidade. Ao abordar as últimas palavras de Nicole sobre não poder visitar a casa, Olivia sutilmente abordou a questão: Eu entendo que sua determinação de não ver Gabriele é baseada em sentimentos profundamente pessoais. Entretanto, gostaria que não se recusasse a nos visitar por causa de circunstâncias passadas. Todos nós mudamos desde aquela época e cada um de nós tem seu próprio caminho para o perdão e a reconciliação. Por favor, dê a si mesmo uma chance, dê-nos uma chance. Seu vínculo com Michael permanecerá para sempre nesta casa, e suas lembranças dele têm um valor compartilhado para nós. Olivia falou com amor e respeito, tentando não apenas confortar a sogra, mas também ajudá-la a perceber que, às vezes, valia a pena deixar o passado para trás em prol de um futuro compartilhado e do bem de todos os que estavam ligados à família. Ela queria construir uma ponte sobre os conflitos para que todos pudessem seguir em frente, apoiando uns aos outros. Fortalecida pelo apoio de Maria Nikolaevna e pela perspectiva positiva de Gabriele sobre as mudanças que estavam por vir, Olivia se sentiu confiante em sua decisão. Ela estava esperançosa e otimista em relação ao futuro da convivência entre elas, e esse estado de espírito ajudou a manter a calma e a tolerância ao conversar com a sogra. Olivia percebeu que a situação que estavam enfrentando estava longe de ser simples. Mas ela via Gabriele não apenas como uma amiga, mas como alguém que, apesar da tragédia, havia encontrado forças para seguir em frente e trazer luz para a vida dos outros. Isso reforçou sua crença de que o futuro compartilhado na aldeia seria a melhor solução para todos. Enquanto ouvia Nicole, Olivia foi compreensiva com sua dor e vergonha, tentando mostrar que o passado poderia e deveria ser perdoado. Ela tentou transmitir a mensagem de que até mesmo as feridas mais profundas cicatrizam quando cercadas de amor e apoio e que, em vez de se apegar ao mal, é possível escolher o caminho da compaixão e da compreensão. Nicole, embora expressasse seu pesar pela partida iminente de Gabriele, ainda apoiava a ideia da mudança. Suas palavras e os preparativos e contatos preparados aumentaram a confiança de Olivia de que ela nunca estaria sozinha nessa jornada desafiadora de cuidar de Gabriele. Com as explicações e os contatos fornecidos, ela sabia que sempre poderia pedir ajuda ou conselhos. Tudo estava sendo preparado para um novo capítulo da vida que exigia adaptação e coragem, mas também prometia novas alegrias e momentos profundos de conexão. Gabriele estava ansiosa para começar suas férias e Olivia estava pronta para seu novo papel não apenas como proprietária de uma casa, mas também como companheira de casa, companheira e talvez, de certa forma, salva-vidas. A concordância de Fred em ajudar na mudança de Gabriele foi um grande alívio para Olivia. Suas ações são a verdadeira personificação do apoio familiar e da união, porque reformar uma casa para atender às novas necessidades não é apenas um trabalho físico, mas uma disposição para demonstrar amor e cuidado em ação. Nicole, embora se sentisse ansiosa e constrangida, superou suas objeções internas e veio fazer uma visita. Esse encontro foi mais um passo em direção à reconciliação e à percepção de que o tempo de comunicação sincera pode curar até mesmo a mais profunda das mágoas.
Olivia ficou muito tocada pelo fato de Gabrielle ter se encontrado com Nicole sem raiva ou ressentimento. Essa atitude demonstra o grande coração de Gabrielle, sua capacidade de seguir em frente e perdoar. Isso certamente ajuda a criar um espírito de reconciliação e união na casa. Que espírito construtivo surgiu neste lar? O riso e a vitalidade mais uma vez preencheram as paredes que há muito tempo abrigavam silêncio e tristeza. Ruth está certa ao notar como as atividades de Olivia e o espírito comunitário a ajudam a encontrar novas fontes de energia e vitalidade. A interação com Gabrielle provavelmente trouxe uma brisa fresca ao seu coração, o que é muito importante no aniversário de uma perda pessoal tão grande. Olivia, ao mesmo tempo em que organiza um serviço memorial para seu falecido marido, também está tentando levar em conta as necessidades de Gabrielle, de modo que a casa que compartilham agora também seja um símbolo de cuidado e lembrança de seu ente querido. Seu desejo sincero de compartilhar o espaço e as lembranças com outra mulher que era importante para Michael dá a esse novo começo um significado especial. E quando Olivia trouxe os modelos de barcos feitos à mão por Michael do sótão, isso sem dúvida acrescentou uma nova dimensão à casa reformada. Eles agora estavam cercados não apenas por lembranças do passado, mas também pela fé em um futuro no qual havia espaço para novos hobbies, sonhos e talvez até mesmo a criação de novos modelos, os dois. Fred oferecer a Olivia um emprego como despachante foi uma oferta oportuna e talvez até mesmo transformadora. Depois de tentativas infrutíferas de encontrar um emprego e ir a entrevistas, a oportunidade de trabalhar em casa e ter uma renda estável parece ser um verdadeiro avanço. Talvez, na confusão de Olivia e Gabrielle ao se olharem, não houvesse apenas uma questão de decisão, mas também de espanto. O mundo delas lhes apresenta continuamente encontros e eventos que parecem mais do que meras coincidências. Olivia, olhando para Olga como uma velha amiga e agora colega de quarto, podia sentir que os caminhos de suas vidas estavam intimamente ligados. Ela deve adiar a proposta agora ou deve encará-la como um sinal ou até mesmo um presente do destino? O silêncio entre as mulheres pode ser entendido como um momento de reflexão interior sobre o fato de que, às vezes, as decisões surgem inesperadamente e exigem uma resposta instantânea. A adição de Fred à vida delas já é notável. Ele não apenas ajudou na mudança e nas adaptações da casa, mas agora esse gesto com a oferta de emprego pode mudar a vida de Olivia e lhe dar novo incentivo e esperança. A oferta de Fred para trabalhar como despachante em casa não é apenas uma chance de sustentar financeiramente a casa, mas também uma oportunidade para Olivia se sentir necessária e voltar ao ritmo de trabalho. Seu silêncio poderia ter sido uma manifestação de dúvida ou um desejo de desafiar a incerteza, tomar uma decisão e seguir o fluxo. Esse era o momento em que o destino parecia ter lhes dado um trunfo. E agora Olivia estava diante de uma escolha: pegar essa carta ou continuar tirando perguntas de interesse do baralho das provações da vida. Os olhares inequívocos de Olivia e Gabrielle poderiam dizer: será que essa é a solução só para nós? Ou será que precisamos de algo mais para garantir que, às vezes, o apoio venha quando você não estiver esperando? A oferta de Fred pode ser o único passo atrás na luta sem fim que permitirá que Olivia dê um passo à frente em direção à estabilidade e a novas oportunidades. Olivia e Gabrielle, cada uma à sua maneira, expressaram o desejo de assumir um novo papel em suas vidas, buscando autonomia e utilidade. Olivia, enérgica e determinada, respondeu imediatamente à oferta de Fred, vendo o cargo de despachante como uma oportunidade de começar uma nova página em sua vida profissional. Gabrielle, cheia de compaixão e preocupação com a amiga, se ofereceu para a função, dando a Olivia a chance de descansar e se recuperar de todas as suas experiências recentes. É interessante observar a reação de Fred, sua surpresa e admiração pela resiliência e integridade dessas duas mulheres. Ele se sente atraído pelo espírito independente delas e pela falta de tentativas diretas de tirar proveito de seus recursos, reforçando assim seu respeito por elas. Uma conversa sobre trabalho e qualidades profissionais na varanda abre novas perspectivas para Olivia e Gabrielle. Mas quando Fred vai embora, a conversa entre as amigas se volta para outro tópico: a vida pessoal de Olivia. Gabrielle pode estar tentando animar Olivia ou fazer com que ela siga em frente, mas ela faz isso de uma maneira pouco óbvia, provocando Olivia com sua sugestão de um possível interesse em Fred. Olivia, que ainda está se lamentando por seu marido afastado, responde de forma bastante dura, mostrando que é muito cedo para ela pensar em um novo relacionamento.
Esse é um lembrete de que amigas íntimas, como Gabriela e Olivia seriam, às vezes podem não entender bem como é profundo e complexo o processo de luto e recuperação após uma grande perda. Esse incidente também revela outra faceta, os sentimentos secretos de Gabrielle por Fred. Ela ficou envergonhada com sua intervenção porque, talvez, seus próprios sentimentos e o desejo de ajudar a tornaram muito ousada ao falar. Momentos como esse são um lembrete de que até mesmo os relacionamentos mais próximos e mais fortes podem chegar ao limite por um momento devido a mal-entendidos e falhas de comunicação, especialmente quando as emoções são feridas. Mas é em momentos como esses que a profundidade e a força desse relacionamento são testadas, o que, em última análise, só pode trazer maior compreensão e uma conexão mais profunda entre as pessoas. A situação entre Fred, Gabrielle e Olivia se desenvolve de forma cada vez mais interessante e imprevisível. O carinho e a afeição que começaram entre os novos amigos se transformaram em algo mais, especialmente da parte de Fred em relação a Gabrielle. Melanie aparentemente não estava exagerando ao elogiar o sobrinho. Sua gentileza e atitude proativa ecoaram nos corações de Olivia e Gabrielle, mas foi Olga quem parece ter conquistado a atenção deles sem reservas. Gabrielle aprecia abertamente a atenção e o cuidado de Fred e seus planos para ajudá-la a se recuperar fisicamente. Enquanto isso, Olivia continua a se comportar com moderação para não aumentar as expectativas infladas de Fred e parece estar feliz por sua amiga com genuína nobreza. A dinâmica emocional entre os três destaca a incrível capacidade humana de empatia e amor multifacetado, não apenas o amor romântico, mas também a amizade, em que as pessoas apoiam a felicidade dos outros mesmo que isso vá contra seus próprios desejos ou expectativas. O pedido de casamento de Fred a Gabrielle é o ponto culminante de sua percepção da importância e da força do vínculo entre eles e de sua disposição de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que eles possam desfrutar plenamente da vida juntos. Nela também há uma oferta de confiança em um futuro que Fred acredita que pode ser gratificante para Gabrielle também, apesar de suas limitações físicas. Olivia, de acordo com a história, aceita a notícia e o possível futuro de seus entes queridos com gratidão e alegria. Sua generosidade certamente mostra que os relacionamentos mais fortes são construídos com base no apoio mútuo, não na rivalidade. A ansiedade de Gabrielle sobre como seu relacionamento com Fred pode ser percebido por Olivia indica um profundo respeito entre as amigas. Olivia provavelmente percebe que o relacionamento que ela e Colha deixaram é parte de uma história que os ajudou a crescer e seguir em frente, e que a felicidade e os novos sentimentos de Gabrielle por Fred podem ser uma bela continuação de uma história na qual ela mesma desempenhou um papel importante. É uma prova da incrível maturidade e capacidade do coração de Olivia. Os relacionamentos, os laços e as vidas entrelaçadas de Olivia, Gabrielle e Fred se desenvolveram em uma bela história de apoio, respeito e busca pela felicidade. Olivia, com carinho e generosidade, abraçou a felicidade de Gabrielle e Fred e não havia espaço em seu coração para pena ou arrependimento pelo fato de o relacionamento não ser entre ela e Fred, mas entre sua amiga íntima e esse belo homem. Olivia demonstra força de caráter ao se permitir continuar sentindo falta do marido que se foi, mas não se fecha para novas oportunidades para sua amiga e para si mesma. Ela se concentra em fazer o que acha que é seu dever e, ao mesmo tempo, mantém uma fé brilhante no futuro. A história do conto de fadas romântico de Gabrielle toma um novo rumo com a recuperação de sua saúde, e Olivia encontra sua realização profissional e pessoal. Em seu relacionamento com Fred, ela encontra intimidade e compreensão renovadas que haviam sido perdidas e redescobre o amor, o que mostra a capacidade do coração humano de se curar e renascer. Uma sensação de círculo completo é criada quando Olivia, depois de seguir o conselho de Gabrielle, reencontra a felicidade e o amor, mantendo, ao mesmo tempo, um pedaço de seu passado, um chalé no campo que não podia deixar de ter um significado especial para ela. A história de três almas, seus destinos entrelaçados e sua jornada através da perda, da descoberta e do amor, nos lembra dos valores eternos dos relacionamentos humanos e que, mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança, oportunidades de felicidade e o poder transformador da bondade.